Eu sei de muita gente que votou para mudar o Brasil, numa nova proposta, dizendo que tinha que ser feita uma ruptura com a velha república, estabelecer uma nova república. E hoje em dia também estou vendo muita gente aí preocupada com o desenrolar do governo, que fica enroscado em algumas fofocas, algumas condições, e principalmente por conta da reforma da Previdência, que parece que vai mudar a vida de 1 milhão de brasileiros. Nós vamos falar hoje com Gabriel Pinelli, ele é especialista em gestão de cidades, é doutor e mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo e um especialista também pela FAAP, professor universitário da Anhanguera. Satisfação em tê-lo conosco. Satisfação é minha, Cataldi. Está havendo muita confusão nesse governo e as pessoas estão com razão de ficarem preocupadas, professor? A gente está num momento, Cataldi, que é até interessante. Este governo não tem uma oposição, as esquerdas ou os partidos de esquerda estão totalmente desorganizados, não conseguiram achar um rumo depois aí de quase 4 eleições consecutivas, mas mesmo assim o governo está patinando muito por inexperiência do grupo que assumiu. O que se costuma dizer, na cama com o inimigo? Na cama com o inimigo. Não só uma inexperiência no sentido de que não sabem o que fazer, mas uma inexperiência política, uma vivência com Brasília, que tem o seu jeito e o seu modus operandi próprio. Só para a gente pensar, por exemplo, ele montou um bom time técnico. Você tem bons nomes na economia, você tem bons nomes na Secretaria de Justiça, mas a parte política, onde são os cargos que ficam mais próximos a ele não trouxe tanta gente com conhecimento de Congresso e que pode faltar para ele agora nas grandes reformas. Sem falar que vira e mexe ele tem que apaziguar, esconder e dar uma acalmada na meninada dele, que anda fazendo muita arte. Né? Os garotos. Os garotos. Os pupilos. Professor, eu vejo que o senhor tem absoluta razão, principalmente por falta de traquejo administrativo de algumas pessoas que são altamente especializadas nas respectivas áreas, mas o modus faciende não está sendo muito satisfatório. O jornal traz, por exemplo, que o ministro da Educação fez um encaminhamento às escolas propondo que o sentimento patriótico seja aflorado, o que eu acho absolutamente normal. Eu sou do tempo em que a capa do caderno tinha a bandeira do Brasil e a contracapa o hino. Sim. A gente brigava em notas para poder hastear a bandeira do Brasil, cantar o hino. Isso tudo é fantástico. Ele recomenda a volta desse tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele assinala que os dirigentes devem fazer preleções aos candidatos, aos alunos, dizendo Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. E isso está sendo visto pela oposição, que o senhor, mesmo com propriedade, afirma que não tem grande experiência em ser oposição, mas está sendo visto como improbidade administrativa pela mistura do público com o privado. Isso quer dizer, é isso que o senhor quer dizer, então, que falta traquejo à autoridade, que é competente na área de educação, mas não conhece muito de administração pública? Cataldi, olha só uma coisa. Uma coisa é saber gerir uma empresa, uma coisa é ser um bom professor, uma coisa é produzir e ter uma pesquisa extensa, como vários estão lá, mas outra coisa é saber estar naquela cadeira. Cada cadeira de ministério, vamos lembrar que são instituições, nenhum ministro, nenhum servidor faz o que quer ou o que dá na cabeça, ele tem uma regra para aquilo. E quando o ministro faz isso, e é muito louvável que os símbolos da República sejam ensinados desde cedo, o hino, a bandeira, todos os hinos, mas ele se equivoca e mostra uma falta de conhecimento de como funciona o Estado quando pede para falar do governo. Há uma mistura. Muito como foi feito, e muitos prefeitos fizeram por muito tempo e erraram e foram processados pelo Ministério Público quando pintavam as escolas da cidade ou os prédios com a cor do partido. Isto é um erro primário que não precisava. Então, é uma ação que o governo acha importante, que não tem este cuidado de funcionamento do governo
e se expõe e apanha de graça. Então, tudo que a gente viu até aqui foram brechas que esse governo tem dado por inexperiência de alguns nomes que estão ali. O que a gente espera é que, pelo menos até esse final de ano, início do outro, o time vai estar um pouco mais experiente, mais tarimbado. A turma fala em 100 dias. É o tempo necessário para 100 dias azeitar a máquina e a orquestra tocar até sem maestro? Eu acho que é o primeiro ano, porque vamos lembrar que este governo começa com um orçamento que não foi ele que criou, foi um orçamento criado na gestão passada, como ele também, quando tiver no último ano, vai deixar o orçamento pronto para outra gestão. Então ele está amarrado. Então vai um ano para todo mundo se familiarizar com Brasília, com as cadeiras, com os times e isso começar a dar uma azeitada. Até porque também, não sei se o senhor vai concordar, mas o governo começa com muita batida em corrupção, em favorecimentos e, naturalmente, que a turma que está lá gosta um pouquinho disso, né? Gosta do favorecimento, do auxílio mudança, do auxílio moradia, tudo que a gente não tem, mas que eles que ganham bem têm, né? É uma beleza tudo que eles têm, né? E o restante da população não tem. Só que a grande questão é isso. A brecha foi que todo esse discurso foi sendo feito por bastante tempo, só que, de repente, dentro da casa do próprio presidente, algumas coisas começam a ser expostas como contraditório. Então, critica-se isso, tenta caçar benefícios, mas alguns dos filhos também tinham. Então, não é só que ele está sofrendo porque ele quer fazer uma grande mudança, é porque tem alguns, como se diz, alguns cadáveres no armário que vez ou outra estão aparecendo. O psicossocial do brasileiro é meio corrupto. Olha, eu não afirmaria isso, não posso dizer, mas é da nossa, não sei, é uma característica de quem está lá, de sempre vez ou outra se acostuma com o cargo e acaba tentando se beneficiar. O que é um grande malefício para a República e é um grande atraso, né? A gente tem que começar mais a pensar no coletivo. Professor Gabriel, a sabedoria popular diz que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Será que a gente pode identificar alguém do governo com isso? Mas vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Estamos falando aí a respeito dessa coisa, né? Desse mutirão, dessa onda de vontade de mudar que tomou conta do país e que começa a ter algum tipo de resistência e a minar um pouco diante de algumas coisas impopulares que o governo está sendo obrigado a fazer. Nós voltamos já com o professor Gabriel Pinelli.